Sob o sol inclemente do sertão de Pedra Serena, a imensidão da fazenda Horizonte Real se estendia como um império dourado, onde o tempo parecia mover-se ao ritmo dos cavalos. No alto da cerca de madeira gasta, com os olhos semicerrados e o chapéu de couro firme sobre a cabeça, Baltazar Moreira observava em silêncio o garanhão branco que galopava livre no curral principal. Era Alvorada, o animal mais belo e selvagem que já pisara naquelas terras. Tinha pelagem branca como névoa de inverno e uma mancha prateada em forma de meia-lua entre os olhos. Seus movimentos eram tão elegantes quanto impetuosos, mas o que realmente o tornava especial era algo mais profundo, mais misterioso. Era como se aquele cavalo carregasse em si uma alma livre demais para aceitar correntes. Já faz 3 semanas que ninguém consegue montá-lo nem por 10 segundos, comentou seu Chico, capataz da fazenda, com o braço ainda enfaixado após uma queda dolorosa. Baltazar não respondeu de imediato, apenas sorveu lentamente o café forte com os olhos fixos no cavalo. Ele será domado, custe o que custar. Sua voz era mais um sussurro para si mesmo do que uma resposta direta. A reputação de Baltazar como o maior domador da região estava em jogo, e com ela toda uma vida construída à base de disciplina, força e controle. Você já parou para pensar o quanto o orgulho pode cegar um homem? Até onde alguém está disposto a ir para provar que tem razão? Com todo respeito, patrão, disse seu Chico em tom baixo. Talvez esse cavalo não seja para ser domado. Tem alma demais para isso. Baltazar virou-se com um olhar cortante. Eu paguei caro por ele. Um cavalo como esse pode criar uma linhagem lendária. Se não pode ser montado, de que serve? Seu tom era duro, mas por trás dele havia inquietação, como se mesmo sem admitir, soubesse que estava enfrentando algo além da lógica tradicional. A Alvorada relinchou de forma poderosa, erguendo-se nas patas traseiras, como se compreendesse cada palavra trocada. Uma rajada de vento levantou poeira ao seu redor, e por um instante ele parecia uma visão celestial, como se dissesse ao mundo: não serei quebrado. Você já viu um animal olhar para um homem como se fosse igual? Naquela mesma tarde, Baltazar reuniu-se em seu escritório, cercado por troféus reluzentes e fotografias que contavam sua trajetória de glórias. Caminhava de um lado ao outro, inquieto. Seu filho Lucas, médico veterinário e menos endurecido pela vida, entrou segurando papéis. O quarto domador saiu da ambulância com 2 costelas trincadas. O cavalo não deixou nem colocar a sela. Baltazar bufou. Todos se dizem especialistas até conhecerem Alvorada, mas Lucas hesitou. Talvez o problema não seja o cavalo, pai. Talvez seja o método. Baltazar interrompeu-o com um gesto brusco. Esse cavalo é a chave do nosso futuro. E se não pode ser domado pela força, vamos usar isso a nosso favor. Foi então que uma ideia ousada nasceu. Se não podemos domá-lo, faremos disso um espetáculo. Convidaremos os melhores domadores do país para tentar montá-lo. Cobraremos ingressos. A fazenda nunca viu algo assim. E quando todos falharem, provaremos ao Brasil que Alvorada é único, indomável. O seu valor como reprodutor será inestimável. Lucas franziu o senho. E se alguém conseguir? Baltazar soltou uma risada seca. Ninguém vai conseguir. 5 dos melhores já tentaram. A Alvorada não é só um cavalo. É uma tempestade branca com alma de vento. Naquela noite, sob o céu estrelado, Baltazar escreveu os convites com as próprias mãos. Estava decidido a transformar o problema em glória. Bandeiras seriam hastedas, arquibancadas montadas, a imprensa local convidada. Um desafio como aquele não se via todo dia. Mas o que Baltazar ainda não sabia é que quando a vaidade nos guia, o destino costuma sorrir de lado, preparando surpresas que nenhum planejamento pode conter. Enquanto isso, do lado de fora, a Alvorada parou diante da cerca e fitou a casa grande com seus olhos prateados que pareciam ver além do visível. Era como se compreendesse que algo estava sendo preparado. E mesmo sem palavras, sua postura dizia tudo. Ele não fugiria, mas também não se curvaria. E você, que está nos ouvindo agora, o que faria diante de um ser que não aceita ser domado? Será que toda alma nasceu para obedecer ou existem aquelas destinadas a ensinar? Baltazar está prestes a descobrir que há forças maiores que o controle. E às vezes,
A lição mais dura é aceitar que o verdadeiro poder está em escutar. O sol ainda nem havia tocado o topo das colinas quando a fazenda Horizonte Real despertou em ritmo acelerado. As bandeiras coloridas tremulavam nas estacas recém-finçadas ao redor da arena. Sons de marteladas, gritos de instrução e o cheiro de café quente enchiam o ar. Baltazar Moreira transformara sua fazenda em um coliseu sertanejo. E naquele dia, mais de 500 pessoas chegariam para testemunhar o impossível. Todos queriam ver o cavalo branco que ninguém conseguia montar. Todos queriam ver a alvorada. A notícia do desafio se espalhara como fogo em palha seca. Caminhonetes lotadas, famílias inteiras com chapéus de aba larga e olhos curiosos enchiam os arredores da arena improvisada. Barracas vendiam tapioca, caldo de cana e até lembrancinhas com a silhueta de um cavalo empinado bordado em tecido cru. O nome Alvorada já era sussurrado como uma lenda viva, mas no fundo, quem ali realmente compreendia o que aquele desafio representava. Lucas Moreira observava a movimentação da varanda da Casa Grande com expressão apreensiva. Seu pai havia apostado mais que dinheiro ou prestígio naquele evento. Havia apostado sua alma. "Pai deve estar satisfeito", comentou Marina, sua esposa, ajustando o lenço na cabeça para se proteger do sol. "Nunca vi tanta gente na fazenda." Lucas assentiu com a cabeça, mas seu olhar não acompanhava o entusiasmo. "Está brincando com algo que não compreende, Marina. Eu sinto isso. A Alvorada não é um cavalo comum. Ele não veio para ser vencido, ele veio para ensinar." Essa frase ficou no ar como um eco sutil. Você acredita que alguns animais carregam em si algo maior que simples instinto? Algo que toca o invisível, o sagrado? Na casa principal, Baltazar ajustava seu lenço vermelho diante do espelho. Estava impecável. Calças escuras, botas bem engraxadas, camisa branca de linho e colete bordado. Era a imagem viva do homem de comando. "Os domadores já chegaram, patrão", anunciou seu Chico. "Todos os 5. "Excelente", disse Baltazar com um sorriso que não chegava aos olhos. "E Alvorada derrubou 2 tábuas da baia logo cedo. Está inquieto." "Perfeito. Quanto mais selvagem, melhor será o espetáculo." Baltazar caminhou até o centro da arena. A arquibancada rústica já estava lotada. O burburinho cessou assim que ele ergueu os braços. Sua voz ecoou firme. "Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Fazenda Horizonte Real. Hoje verão o maior desafio já testemunhado nestas terras. 5 dos melhores domadores do Brasil tentarão montar o espírito indomável de nosso sertão, o magnífico Alvorada. 1 minuto sobre ele vale R$ 5.000 e um dos meus melhores potros." A multidão explodiu em aplausos e assobios. As apostas corriam de mão em mão. Alguns diziam que ninguém passaria de 10 segundos. Outros que José Velho, último da lista, teria alguma chance, mas no fundo todos sabiam que não era apenas um espetáculo. Era uma batalha entre o homem e o indomável. O primeiro a entrar foi Miguel Cardoso, famoso no sul por domar burros bravos com um só assobio. Aproximou-se de Alvorada com passos largos e falas tranquilizadoras. O cavalo observava impassível, mas no instante em que Miguel tentou colocar a manta, Alvorada ergueu-se em 2 patas e, num giro veloz, quase o lançou contra a cerca. 3 peões intervieram a tempo. A multidão reagiu com gritos de espanto. Baltazar sorriu discretamente. Esse foi só o aquecimento. O segundo domador, Paulo Andrade, tentou impor respeito pelo olhar. Veio com botas pesadas e chicote na cintura. Antes mesmo de tocar em Alvorada, foi arremessado no ar como boneco de pano. Saiu com o ombro deslocado e o orgulho destroçado. O terceiro e o quarto tentaram outras estratégias, mais suaves, mais técnicas. Nada funcionou. Alvorada não cedia, não por arrogância, mas por convicção. Será que ele sentia o cheiro do medo? Ou via além da fachada de segurança dos homens? Então chegou a vez do último, José Velho, 62 anos, mãos calejadas por décadas de trato com potros selvagens. Ao entrar, a arquibancada silenciou. José não se apressava, seus olhos sabiam esperar. Caminhou em círculos observando a Alvorada, sussurrou frases que pareciam preces, e quando enfim se aproximou com Marcela,
o cavalo permitiu por um instante. Mas no momento decisivo, como um raio branco, Alvorada girou e lançou o homem ao chão com precisão assombrosa. A multidão gemeu. Era o fim. Ninguém conseguiu. Baltazar subiu ao palanque novamente, o rosto transbordando triunfo. Viram com seus próprios olhos, Alvorada não será domado, ele é espírito puro, e seu valor nunca foi tão alto. Mas antes que pudesse terminar sua fala, uma voz firme e cristalina ecoou do outro lado da arena. Eu gostaria de tentar. A plateia virou-se em uníssono. Diante da entrada, uma mulher alta, esguia, de pele morena e trança longa sobre o ombro, caminhava com passos decididos. Usava calças de montaria escuras, camisa branca e um pequeno chapéu que sombreava parte de seu rosto. Seus olhos, de um verde impossível, não estavam voltados para Baltazar. Estavam fixos em Alvorada. Uma mulher, cochichou alguém. Vai virar piada, zombou outro. Baltazar ajeitou o chapéu e desceu calmamente do palanque. Senhorita, aprecio sua coragem, mas isso aqui não é lugar para brincadeiras. 5 homens foram ao hospital hoje. Não posso permitir? A mulher interrompeu com calma. Meu nome é Isadora Luz e eu não pretendo domar seu cavalo, Sr. Moreira. Pretendo conhecê-lo. Por um instante até o vento parou. As palavras dela flutuaram no ar como uma oração antiga. Conhecer um cavalo não parecia ridículo, parecia certo. E você, já conheceu alguém que enxergasse além do desafio? Alguém que visse a alma onde todos só viam obstáculo? Baltazar hesitou. O olhar da mulher era firme e tranquilo. Se a recusasse, pareceria medroso. Se aceitasse, arriscava ver seu espetáculo ruir. A senhora assume toda a responsabilidade. Nenhum dos meus homens vai interferir, disse em tom seco. Isadora assentiu. Aceito. Não preciso de proteção. Preciso de silêncio. E assim, diante de todos, o jogo começou a mudar. Não por força, mas por presença. E talvez, só talvez, naquele instante, Alvorada já soubesse que finalmente alguém o ouvia. A arena, que até então pulsava como um coração descompassado de expectativa e barulho, mergulhou num silêncio reverente. Isadora Luz caminhava sozinha sobre a areia dourada, sem sela, sem cordas, sem chicote. O vento leve brincava com a barra de sua camisa branca, e seus passos eram leves como se não pisassem no chão, mas dançassem sobre ele. Alvorada, o cavalo branco que reduzira 5 homens à humilhação e à dor, estava ali, imóvel, os olhos fixos naquela mulher que não vinha com imposição, mas com presença. Ela não o olhava diretamente. Seu caminhar descrevia um círculo amplo, respeitoso, quase cerimonial. E então, sem aviso, Isadora começou a cantar. Não era uma canção comum, era uma melodia antiga, feita de sons que pareciam ecoar das montanhas esquecidas, de uma língua que poucos ali reconheceriam. Não era português, não era espanhol, era a língua do tempo, da terra e dos bichos, a língua da escuta. Você já ouviu uma voz que não buscava atenção, mas oferecia abrigo? Era isso que sua canção parecia ser. Um abrigo, um convite. E Alvorada a escutava. As orelhas do cavalo moveram-se levemente. Seus músculos antes tensos pareciam amolecer aos poucos. Lucas, que observava ao lado de Marina, apertou o braço da esposa. Ele está ouvindo? Sim, respondeu ela, com os olhos marejados. Ele finalmente está sendo visto. Baltazar, de pé perto do palanque, não dizia palavra. Pela primeira vez, não controlava a cena. Pela primeira vez, não sabia o que esperar. O que sente um homem quando vê seu poder se dissolver diante de um gesto delicado? Será que o orgulho sabe silenciar-se diante da ternura? Isadora continuava a cantar. Em certos momentos, parecia apenas sussurrar para o vento. Em outros, a voz ganhava intensidade como as ondas de um riacho em dia de cheia. Seu corpo seguia em espiral, nunca direto, sempre em dança. Aproximava-se de Alvorada como quem se aproxima de um segredo. Quando estava a poucos metros dele, parou. Fez silêncio. Estendeu a mão aberta, com a palma virada para cima. Não buscava tocá-lo,
apenas oferecia presença. O cavalo bufou, mexeu os cascos. Por um instante, tudo pareceu congelar. A multidão prendia a respiração. Um movimento errado e tudo voltaria à fúria. Mas não. Alvorada deu um passo, depois outro, e mais um. E então, com a delicadeza de quem reconhece um irmão perdido, tocou com o focinho a mão estendida. Houve um murmúrio coletivo. Não era grito, nem aplauso. Era espanto. Era algo sagrado acontecendo ali. E você? Já presenciou algo tão simples e tão extraordinários ao mesmo tempo? Isadora fechou os olhos por um segundo, como se estivesse orando. Depois, com uma lentidão quase ritual, passou a outra mão pelo pescoço do animal. Ele não se moveu. Nem resistiu. Pelo contrário, inclinou levemente a cabeça, aceitando o gesto, como se dissesse: agora sim, estou com você. Ela está fazendo o impossível, sussurrou José Velho, ainda com poeira nos ombros, observando da beirada da arena, e sem força nenhuma, só com verdade. Baltazar apertava as mãos, trêmulo. Por que aquilo o incomodava tanto? Será que era porque o método dela funcionava? Ou porque, no fundo, sabia que havia passado a vida lutando contra o que agora se revelava tão óbvio? Isadora então soltou a trança dos cabelos. Os fios negros desceram como uma cascata pela sua coluna. O público estava hipnotizado. Uma mulher simples, com voz de rio e olhar de floresta, domava com o coração aquilo que os homens não conseguiram com as mãos. Com um gesto fluido, ela apoiou as duas mãos sobre os ombros do cavalo e, num salto leve, montou-o sem sela, sem rédeas. Alvorada não se moveu, ficou firme, como se a esperasse há muito tempo. Seus olhos estavam calmos, seus músculos soltos. Isadora curvou-se para a frente e sussurrou algo ao seu ouvido. Depois, com um leve toque dos calcanhares, guiou-o num trote lento, quase meditativo, ao redor da arena. Ninguém falava. Nem mesmo as crianças. Era como se todos estivessem presos em um sonho compartilhado. A única coisa que se ouvia era o som ritmado dos cascos sobre a areia. Isadora e Alvorada moviam-se como um só corpo, como duas metades finalmente unidas. Ela completou a volta e parou bem diante de Baltazar. Os olhos verdes encontraram os dele. Não havia desafio, havia ternura, havia luz. Ele não é indomável, Sr. Moreira, disse com voz clara, apenas incompreendido. Por um momento, Baltazar não respondeu. As palavras pareciam ter atravessado não só os ouvidos, mas cada parte do seu corpo envelhecido. Ele olhou para a Alvorada, agora sereno, em paz. Olhou para aquela mulher que fizera em minutos o que ele não conseguiu em semanas. E sentiu algo dentro de si. Orgulho demais pode nos afastar do que realmente importa. E você? Está disposto a escutar o silêncio de quem grita por dentro? O sol já se inclinava no horizonte quando a arena foi lentamente esvaziando-se. As vozes antes vibrantes tornaram-se sussurros emocionados. Crianças apontavam para a alvorada como se tivessem visto um ser mágico. Mulheres comentavam sobre a tranquilidade da cena. E homens rudes, acostumados a medir força pela imposição, calavam-se. Isadora desmontou do cavalo com leveza, e o garanhão branco a seguiu com a cabeça baixa, como um velho companheiro. Baltazar permaneceu parado, sentindo o calor da madeira do palanque sob suas mãos. Seus olhos não piscavam, fixos naquela dupla improvável. Algo em seu peito se agitava, um desconforto desconhecido. Era como se o chão sob seus pés não fosse mais tão firme quanto antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Como se explica a derrota quando ela vem revestida de beleza e verdade? Isadora caminhou até ele, com a Alvorada a um lado. Parou a poucos metros. Senhor Moreira, gostaria de se aproximar? Perguntou com serenidade. Baltazar hesitou. Seus instintos diziam para não arriscar.
Ele viu com os próprios olhos o que Alvorada havia feito com homens experientes, mas também sabia que não podia recusar, não depois do que todos viram. Esse era um momento que não permitia covardia. Lucas, observando da beirada da arena, deu um passo à frente, mas o pai o deteve com um gesto. Aquele caminho precisava ser trilhado sozinho. Cada passo de Baltazar parecia pesar uma década. Alvorada observava sua aproximação com as orelhas erguidas. Seus olhos não tinham mais fúria, mas também não tinham entrega. Havia algo ali, expectativa, avaliação. Ele não vai atacá-lo, disse Isadora suavemente. Mas também não confia em você. Ainda não. E por que deveria? Murmurou Baltazar. Mais para si do que para ela. Era a primeira vez que ouvia sua própria voz sem rigidez. Você já sentiu que uma simples frase pode derrubar uma parede erguida por anos de certezas? Isadora sorriu. Aquele sorriso que não exigia nada, mas oferecia tudo. Estendeu-lhe a mão. Venha, mas deixe suas intenções do lado de fora da arena. Baltazar olhou a mão estendida como se fosse uma chave. Lentamente, com dedos trêmulos, aceitou o gesto. A pele dela era quente e firme. Não havia hesitação. Ela o guiou até estar bem próximo de Alvorada. Não toque, sussurrou. Deixe que ele decida. A mão de Baltazar parou a centímetros do focinho do cavalo. Alvorada cheirou o ar entre eles, moveu-se lentamente. Então, com a delicadeza de quem reconhece um gesto sincero, encostou o focinho no ombro do velho fazendeiro. Baltazar fechou os olhos. Um nó formou-se em sua garganta. Não era submissão. Era reconhecimento, igual para igual. Ele lembra, murmurou. Sim, respondeu Isadora. Cavalos têm memória, especialmente para aqueles que tentaram quebrar seu espírito. Essas palavras o atingiram com força, como se cada tentativa anterior de dominação fosse agora um fardo desnecessário que ele carregava há anos. Baixou a cabeça. Só conhecia um caminho. Sempre há outro, Sr. Moreira, disse Isadora com voz terna. Alguns seres respondem à força, outros à escuta. Alvorada é como o vento. Não se pode prendê-lo, mas pode-se dançar com ele. Baltazar inspirou fundo. Aquele momento não era apenas entre homem e animal. Era entre ele e o passado. Entre quem ele foi e quem talvez ainda pudesse se tornar. E você? Já teve um instante em que tudo aquilo em que acreditava começou a perder o sentido diante de algo simples, mas verdadeiro? Isadora estendeu a mão e acariciou a crina de Alvorada, que permaneceu sereno. Ele escolheu confiar. Agora cabe ao Senhor decidir o que fazer com essa confiança. Baltazar assentiu, os olhos úmidos. Eu não sei por onde começar. Comece aceitando que não está sozinho, disse ela, e que há beleza em recomeçar. Mais tarde, quando o céu já começava a se pintar com os primeiros traços da noite, Baltazar e Isadora sentaram-se na varanda da casa principal. Alvorada pastava livre alguns metros, em paz. O silêncio entre os dois era confortável. Lucas observava à distância, com o coração leve. Algo havia mudado, na fazenda, no pai e talvez no destino de todos ali. Baltazar tomou um gole de café e olhou para Isadora. Fique, ensine-me, ensine meus homens, ensine meus cavalos. Quero aprender a outra forma. Isadora sorriu, como quem já esperava por isso. Ficarei, e juntos faremos da Horizonte Real mais do que uma fazenda. Faremos dela um santuário. O coração do vento havia tocado o coração de um homem. E, quando isso acontece, nem o tempo, nem a história permanecem os mesmos. Os dias que se seguiram foram como a brisa da manhã depois de uma longa seca. A fazenda Horizonte Real parecia respirar de outra forma. Os sons ásperos dos comandos e estalos de chicote deram lugar ao silêncio atento, aos passos leves e às vozes baixas. Isadora Luz não impôs uma revolução. Ela simplesmente plantou a semente da escuta. E ali, naquele solo ressecado por anos de dominação e rigidez, algo novo começou a germinar. A alvorada pastava livre nos campos da fazenda. Os peões já não se aproximavam com cordas ou medo.
Observavam de longe com curiosidade e respeito. Até seu Chico, capataz endurecido, havia deixado de usar sua voz ríspida. Ele agora preferia sentar sob a sombra do ipê e observar Isadora trabalhar com os outros cavalos. Era como se estivesse redescobrindo a própria história. No primeiro dia de ensinamentos, Isadora reuniu todos ao redor do antigo curral. A madeira rangia sob os pés, mas ninguém se mexia. Todos escutavam. Ela começou dizendo que cavalos são como espelhos, refletem a energia de quem os cerca. Disse que não ensinaria técnicas, mas posturas. Que o corpo fala mais do que as palavras. Que o silêncio, quando preenchido com presença, é mais poderoso que qualquer comando. Você já se perguntou quantas vezes tentou controlar algo só porque não sabia escutar? Baltazar escutava tudo com olhos fixos e mãos entrelaçadas nas costas. Ele ainda se vestia como antes, com chapéu, botas e colete, mas por dentro era outro homem. Observava a Alvorada com olhos novos, não mais como um troféu a ser vencido, mas como um mestre disfarçado de cavalo. Isadora levou os peões, um a um, para dentro do curral. Pediu que não tocassem nos animais, apenas estivessem presentes. Alguns ficaram desconcertados, outros riram, tímidos, mas aos poucos a linguagem do corpo começou a ser compreendida. Os cavalos se aproximavam quando sentiam segurança, recuavam diante da pressa. Era quase poético ver homens acostumados à força redescobrindo o poder da calma. Em uma manhã de céu nublado, Isadora chamou Lucas e Marina até o centro da arena. Alvorada os observava do alto de uma pequena elevação. Isadora pediu que Lucas fechasse os olhos e apenas respirasse. Depois o instruiu a caminhar com firmeza, sem pressa, até onde o cavalo estava. Alvorada permaneceu parado. Quando Lucas chegou perto, abriu os olhos e o viu a poucos metros. Hesitou, mas lembrou-se das palavras de Isadora. Não ponha. Convide. Alvorada deu um passo, depois mais um, até que seu focinho encostou na palma aberta de Lucas. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Não havia truque, havia conexão. Aquela cena se repetiu com outras pessoas nos dias seguintes. E cada aproximação era como uma oração silenciosa. Não era só sobre cavalos, era sobre reaprender a confiar. A fazenda começou a receber visitas. Boatos se espalharam sobre a mulher que falava com animais e o cavalo branco que escolhia com quem se aproximar. Famílias de outras cidades apareciam para ver Alvorada. Alguns vinham apenas pela curiosidade, outros saíam transformados. Isadora sugeriu a Baltazar que construíssem um espaço permanente para esses encontros. Um círculo de madeira aberta, sem grades. Um lugar onde pessoas e cavalos pudessem se encontrar sem barreiras. Ele assentiu com um leve sorriso. Pela primeira vez, a ideia de expandir seu legado não vinha da força, mas da sensibilidade. Você já imaginou uma fazenda onde se ensina mais com o silêncio do que com gritos? Onde cavalos não são domados, mas compreendidos. Na última tarde daquela semana, Isadora e Alvorada fizeram uma demonstração para os moradores da região. Crianças sentaram na grama com olhos arregalados. Homens cruzaram os braços tentando esconder a emoção. Mulheres aplaudiram em silêncio. Isadora entrou na arena de mãos vazias. Alvorada a seguiu como se estivesse dançando. Ela girava em círculos e ele a acompanhava, solto, sem arreios. Quando ela parava, ele também. Quando ela se ajoelhava, ele abaixava a cabeça. Era como se respirassem o mesmo ar, na mesma cadência. Baltazar assistia tudo de pé, sob a sombra de um antigo angico. Ao seu lado, seu Chico murmurou que nunca pensou ver aquilo em vida. Baltazar apenas sorriu. Aquele sorriso silencioso de quem entendeu tarde, mas entendeu. Isadora caminhou até o centro da arena, onde todos pudessem vê-la. Com a voz firme e tranquila, disse que cada um ali podia aprender, que todos tinham a capacidade de mudar. Disse que os cavalos não guardavam mágoa, mas sentiam verdade, e que a fazenda agora era mais do que um lugar de produção. Era uma escola, a escola da luz. E você
teria a coragem de reaprender tudo o que achava que já sabia. A brisa da manhã soprava suave sobre os campos de Pedra Serena, mas algo no ar estava diferente. Não era apenas o cheiro da terra úmida após a noite. Era uma inquietação silenciosa, quase imperceptível, como um pressentimento escondido sob as folhas. A alvorada caminhava lentamente pela cerca de madeira, com o olhar atento ao horizonte. Seu instinto captava aquilo que os homens ainda não percebiam. Na varanda da casa grande, Isadora observava o céu cinzento com uma xícara de chá quente entre as mãos. Seus olhos verdes pareciam mais distantes que de costume. Desde o início das aulas com os trabalhadores, ela mantinha a compostura serena, mas Lucas notava algo diferente nela. Um cansaço contido, uma sombra leve em sua expressão. Ele se aproximou em silêncio e perguntou se estava tudo bem. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançava os olhos. Disse que estava apenas com saudade das montanhas de onde veio. Lucas insistiu, e então, após um longo suspiro, Isadora contou uma parte de sua história. Disse que cresceu entre cavalos selvagens, guiada pelo avô, um homem indígena que lhe ensinou a linguagem dos ventos e dos animais. Disse que perdera os pais muito cedo e que encontrara nos cavalos o que o mundo não soube lhe dar: escuta, presença, verdade. Você já teve que esconder sua dor para ensinar os outros a curar as suas. Enquanto falava, lágrimas discretas deslizavam pelo seu rosto. Ela limpou-as rapidamente e tentou mudar de assunto, mas Lucas segurou sua mão com firmeza. Disse que não precisava esconder nada ali, que ela havia curado muitos, mas também tinha o direito de ser cuidada. Isadora abaixou os olhos e agradeceu. Era raro alguém enxergar além de sua força. Naquele mesmo dia, uma caminhonete empoeirada estacionou diante da fazenda. Um homem alto e magro, de terno amassado e rosto severo, desceu do veículo com passos firmes. Seu nome era Valmir Rocha, criador rival de Baltazar de um estado vizinho. Tinha fama de impiedoso, conhecido por domesticar cavalos com métodos agressivos e lucrar com exibições forçadas. Ele trazia consigo 2 assistentes e uma proposta na mão. Baltazar o recebeu na sala de troféus. Valmir foi direto ao ponto. Disse que ouvira falar do cavalo branco, da mulher misteriosa e das mudanças na fazenda. Disse que aquilo estava chamando a atenção demais e que investidores estavam interessados. Ofereceu uma quantia alta para comprar a alvorada. Disse que transformaria o cavalo em estrela nacional. Baltazar permaneceu calado por um instante. Olhou para as fotos na parede, para os troféus empoeirados, para a janela de onde se via o campo onde a alvorada trotava livre. Depois, virou-se para Valmir e recusou. Disse que aquele cavalo não estava à venda. Disse também que a fazenda não era mais lugar de exibição, mas de transformação. Valmir riu com desdém. Disse que idealismo não pagava contas. Disse que cavalos como aquele não surgiam 2 vezes na vida. Disse que, se Baltazar não aceitasse, ele daria um jeito de conseguir por outros meios. E então foi embora, deixando no ar uma ameaça velada que gelou a espinha de Lucas. Você já sentiu que a paz que levou tanto tempo para construir pode ruir em segundos? Naquela noite, o céu desabou em chuva. Raios cortavam o campo e o vento assobiava entre as árvores. Isadora saiu com uma lanterna para verificar os estábulos. Alvorada estava inquieto, relinchando alto, andando em círculos. Quando ela se aproximou, ele a olhou com urgência. Era como se pressentisse algo errado. E não demorou para o erro se manifestar. Um dos portões laterais estava entreaberto, as trancas forçadas. Pegadas recentes marcavam a lama. Alguém havia entrado. Alguém havia tentado levar algo. O coração de Isadora disparou. Ela correu até a baia de Alvorada. Estava intacta, mas um dos cavalos jovens havia sumido. Baltazar, Lucas e seu Chico apareceram logo em seguida. A tempestade aumentava e a busca começou com tochas, lanternas e vozes. Horas depois, encontraram o potro amarrado em uma árvore próxima à estrada, assustado, mas ileso. A suspeita era clara. Valmir. Nenhuma prova, apenas o rastro de intenção. De volta à fazenda, todos se reuniram no celeiro. Isadora falou com firmeza. Disse que aquilo era apenas o começo. Disse que toda mudança verdadeira desperta resistência.
mas que não recuariam. Alvorada permanecia ao seu lado como uma sentinela branca, silenciosa e firme. Baltazar olhou para todos e declarou que a fazenda seguiria seu novo caminho, que não venderia sua alma por nenhum preço e que, se fosse preciso, enfrentariam qualquer tempestade juntos. Na manhã seguinte, apesar da lama e da noite mal dormida, os primeiros raios de sol iluminaram a alvorada sob a névoa leve. Ele estava no centro do campo, firme, olhando em direção ao portão da fazenda. Era como se dissesse a todos que a liberdade, uma vez escolhida, não pode ser roubada, apenas defendida. O sol mal havia nascido quando o silêncio do campo foi quebrado pelo som de pneus cortando a estrada de terra. Baltazar e Lucas estavam na varanda observando as primeiras luzes do dia quando viram o mesmo carro preto de Valmir Rocha estacionar novamente diante da porteira. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, um homem de terno escuro, expressão fria e uma pasta nas mãos desceu do veículo com passos calculados. Era um advogado. Valmir se aproximou com a confiança de quem acha que já venceu. Disse que vinha com documentos, denúncias e testemunhos. Disse que havia acionado o Ministério da Agricultura para investigar possíveis irregularidades na criação dos cavalos. Disse que se Baltazar não vendesse Alvorada, teria sua fazenda fechada por fiscalização. Tudo era jogo sujo, ameaça velada, chantagem disfarçada de justiça. Você já viu alguém tentar destruir o que não consegue compreender? Baltazar se manteve calado por alguns instantes. Depois respondeu com voz firme que a fazenda Horizonte Real não se curvava à covardia. Disse que, se precisasse, enfrentaria a justiça com a verdade. Valmir riu com desprezo. Disse que o velho estava sonhando alto demais. Disse que Isadora não era ninguém e que cavalos não mudam o mundo. Mas, às vezes, o mundo começa a mudar com o silêncio de um cavalo que se recusa a abaixar a cabeça. Naquela mesma manhã, enquanto Valmir partia deixando atrás de si um rastro de tensão e fumaça, algo inesperado aconteceu. Um grupo de moradores da região apareceu na porteira. Eram famílias simples, trabalhadores curiosos, jovens e idosos. Vieram a pé, de bicicleta em carroças, um por um, pediram para entrar. Disseram que queriam aprender, que tinham ouvido falar do que estava sendo feito com os cavalos e que acreditavam naquilo. Lucas os recebeu com surpresa. Marina correu para chamar Isadora, que, ao ver aquela multidão improvisada, sentia os olhos marejarem. Não era uma multidão numerosa, mas era um símbolo, um sinal de que algo estava florescendo ali, apesar das ameaças. Isadora agradeceu a todos. Disse que a fazenda estava aberta para quem quisesse aprender com humildade. E naquele mesmo dia, formou-se um círculo no campo onde homens, mulheres e crianças sentaram-se para ouvir. Não apenas sobre cavalos, mas sobre escuta, presença e respeito. Baltazar observava tudo de longe. Em silêncio, pensava em quantos anos passou cercado de troféus, enquanto seu coração permanecia fechado. Agora, finalmente, as paredes que construiu estavam ruindo, e no lugar delas crescia algo mais forte, algo vivo. Você já imaginou que as maiores batalhas da vida talvez não se ganhem com armas, mas com exemplos? Dias se passaram. Valmir não desistiu. Começou a espalhar boatos. Disse que a fazenda usava métodos perigosos, que os cavalos estavam sendo manipulados. Disse que Isadora praticava bruxaria, mas ninguém mais o ouvia como antes. A presença da comunidade aliava-se à força silenciosa de Alvorada, que a cada dia se tornava mais símbolo que cavalo. Certa tarde, um repórter de rádio local apareceu. Queria fazer uma matéria sobre a tal fazenda onde cavalos e pessoas aprendiam juntos. Entrevistou Baltazar, Lucas e, por fim, Isadora. Quando perguntaram a ela o que ensinava, respondeu com simplicidade que não ensinava a domar. Ensinava a escutar. No dia seguinte, a matéria foi ao ar. E como uma pedra jogada em lago calmo, gerou ondas. Mais pessoas chegaram. Voluntários, veterinários, professores. O movimento começava a nascer. Pequeno ainda, mas real. Alvorada era sempre o centro. Seu olhar calmo, sua postura firme, sua liberdade respeitada.
Onde ele passava, os passos mudavam, as vozes baixavam, os olhos se abriam. Mas o inimigo não se cala diante da luz. Valmir reapareceu, dessa vez na calada da noite. Invadiu a propriedade com 2 homens. Pretendiam roubar um dos cavalos e acusar a fazenda de descuido. Mas não contavam com a vigilância de seu Chico, que escutou ruídos e acionou todos. Os invasores foram cercados antes de cruzar o campo. Valmir tentou fugir, mas foi pego. Lucas chamou a polícia. Baltazar, de pé diante do homem, que por tanto tempo foi sua sombra, olhou fundo em seus olhos e disse que o tempo da escuridão havia passado, que agora o sertão não precisava mais de medo, precisava de sentido. Valmir foi levado sob os protestos de seus próprios homens. Alvorada observava de longe, em silêncio. Como quem sabe que a justiça dos homens é falha, mas a força da verdade sempre encontra caminho. Na manhã seguinte, com o campo ainda úmido da chuva da noite, Isadora cavalgou com Alvorada ao redor da fazenda. Crianças corriam ao lado. Trabalhadores sorridentes cuidavam dos animais. E no ar havia algo que não se via, mas se sentia. Era esperança. E você já sentiu que mesmo quando tudo parece desmoronar, uma escolha verdadeira pode mudar tudo? O tempo passou de forma serena sobre a fazenda Horizonte Real. Os dias já não eram marcados por gritos ou ordens, mas por passos calmos e vozes que sabiam esperar. O campo florescia, os cavalos andavam soltos e no centro de tudo, Alvorada permanecia como símbolo vivo daquilo que ninguém mais ousava chamar de dominação. Agora ali, falava-se em convivência. Isadora caminhava pela trilha entre os estábulos, com os pés cobertos de terra, as mãos sujas de feno e o coração leve. Tinha nos olhos o brilho de quem já viu dor e escolheu semear cura. Ao seu lado, Baltazar trazia uma nova expressão no rosto. Não era mais o homem de antes. Suas roupas continuavam as mesmas, mas sua alma estava diferente. Ele sorria mais, escutava mais, e havia dias em que apenas se sentava ao lado de Alvorada para observar o vento. Lucas e Marina lideravam agora um novo projeto. Um espaço circular construído com madeira local e teto de palha. Ali, crianças das escolas vizinhas participavam de encontros mensais. Aprendiam sobre os cavalos, mas também sobre si mesmas. Aprendiam que a escuta é mais poderosa que o comando, que a empatia cura mais que a força. Você já imaginou um lugar onde animais ajudam humanos a se tornarem mais humanos? Foi naquele espaço que nasceu a ideia de um centro permanente, um lugar onde pessoas do país inteiro pudessem vir aprender. Não apenas técnicas, mas presença. Isadora sugeriu um nome: Centro Alvorada. Um nome simples, mas cheio de significado. Porque tudo ali havia começado com ele, com o cavalo branco que ninguém conseguia montar e que agora conduzia uma nova forma de caminhar. A comunidade se envolveu. Houve doações, mutirões, festas. Jovens vinham ajudar na limpeza. Veterinários se ofereciam para ministrar oficinas. Psicólogos sugeriam usar os cavalos em terapias para crianças e idosos. E assim, pouco a pouco, uma semente virou árvore. Baltazar, em uma das manhãs mais emocionantes de sua vida, cortou a fita inaugural com mãos firmes e olhos úmidos. Disse poucas palavras, apenas que todos ali estavam reunidos porque tiveram coragem de mudar, coragem de escutar, coragem de ceder. E que isso era mais difícil do que qualquer prêmio recebido em toda a sua trajetória. Isadora abraçou-o com carinho. Não era mais uma forasteira. Era a raiz daquela terra. Você já teve medo de mudar e mesmo assim decidiu ficar. Alvorada agora dormia ao lado do novo espaço, livre, mas sempre próximo. Algumas noites ele relinchava para a lua como quem agradece. E havia noites em que ele simplesmente se aproximava de quem mais precisava e se deitava por perto, como um guardião silencioso. Valmir nunca mais voltou. A justiça o afastou da criação de cavalos e ninguém na região lamentou. Seu nome desapareceu como poeira levada pelo vento,
Mas seu ódio, paradoxalmente, foi o empurrão que revelou o valor daquilo que antes era invisível. O que nasceu ali já não era só uma fazenda, era uma escola viva, um refúgio, um lembrete de que toda dor, quando olhada com compaixão, pode gerar um novo começo. Isadora, certa tarde, sentou-se à sombra do ipê mais antigo da fazenda e escreveu em seu caderno de anotações. Escreveu que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em acompanhar, que os cavalos, quando respeitados, mostram quem somos, e que a alvorada não era apenas um cavalo, era um espelho, um farol, uma luz. E você, olhando para sua própria vida, já se perguntou o que tem tentado controlar à força, quando talvez tudo o que faltava era escutar. Na varanda, ao entardecer, todos se reuniram para assistir ao céu mudar de cor. As crianças riam, os adultos sorriam em silêncio, e no campo aberto, com o vento brincando entre suas crinas, a alvorada trotava livre. Livre como sempre foi, mas agora compreendido. E isso por si só já era uma vitória maior do que qualquer domador ousaria imaginar. Às vezes o verdadeiro poder não está em dominar, mas em escutar. Uma alma livre não precisa ser vencida, apenas compreendida. E é nesse encontro de respeito e empatia que também encontramos cura para nós mesmos. Obrigado por ter acompanhado essa história emocionante até o final. Se você sentiu algo especial com a jornada de Alvorada e Isadora, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos. Cada compartilhamento seu ajuda a espalhar mensagens de esperança, compaixão e transformação.